Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, Parashá de número 8, porção de número 8, Vaishlar, que significa e enviou. Está em Bereshit, Gênesis, capítulo 32, verso 3, até o capítulo 36, verso 43. Nós temos Haftará nos profetas em Oséias, capítulo 11, até o capítulo 12, e em Obadias, capítulo 1, verso 21. Temos referência na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 4. Então, abramos aí em Bereshit, Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 3. Vou ler aqui na versão revista e atualizada. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr merecer a sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar com você, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tenho usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem e dar-te-ei descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Enfim, e aqui prossegue a história, do encontro de Jacó com Esaú. O medo dele, quando ele ouviu a notícia dos mensageiros que o irmão vinha se encontrar com ele com 400 homens, certamente isso o apavorou. Nós temos a partir do verso 22, onde Jacó luta com um homem, e vence essa luta. O efetivo encontro no capítulo 33. No capítulo 34 nós temos o episódio de Diná, onde ela é violentada, e todos nós já conhecemos a história. Inclusive o estudo do ano passado nós enfatizamos exatamente esse ponto. Depois vejam lá no nosso canal. No capítulo 35, Jacó erige um altar em Betel, e finaliza no capítulo 36, nomeando os descendentes de Esaú. Queridos, são histórias, as instruções do Eterno que ano após ano nós revisamos. O que nós temos que ter em mente? Mais uma vez, invocando o funcionamento da Torá por meio do ensino da Brit Hadashah. Lá no Romanos capítulo 15, verso 4, diz o quê? Porquanto tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Então tudo isso está escrito, primeiro, para o nosso ensino. Segundo, para que sejamos consolados acerca daquilo que o Eterno tem para cada um de nós. E terceiro, que com tudo isso nós possamos ter esperança. Nós estudamos essa semana o conceito judaico de fé, que significa emuná, que significa
Confiança, fidelidade. Nós nunca podemos pensar em fé sem esses dois atributos, sem a confiança e a fidelidade. Lembrando que esta fidelidade ela é de mão dupla. Nós sabemos que Deus é fiel, o Eterno é fiel, e obviamente o Eterno requer de nós essa mesma fidelidade. Ou seja, quando fazemos um pacto com o Eterno, quando buscamos um relacionamento com Ele, à medida que vamos aprendendo, nós devemos demonstrar a nossa fidelidade com aquilo que nós vamos aprendendo. No mundo secular, não é assim? Nós aprendemos uma coisa e nós temos que praticar aquilo numa avaliação, não é? Aquilo vai servir de degrau para o ano seguinte, e assim nós somos formados nos mais diversos níveis. A palavra do Eterno, mutatis mutandis, não é diferente, só que ela molda o nosso caráter, ela molda o nosso interior. Por quê? Porque uma vez corrompidos pelo pecado, nós agora estamos fazendo um trajeto inverso. Ao mesmo tempo que é um trajeto inverso, pode parecer paradoxal, mas não é, eu vou provar, ele é progressivo. Mas como assim, progressivo para trás? Sim, ele é progressivo. É um trajeto de confiança, fidelidade. E o que o mundo hoje nos ensina é exatamente o contrário. Eu falava disso agora há pouco, no que toca à relativização das coisas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós trabalhamos com o absoluto de Deus. Nós trabalhamos com o que há de mais sagrado daquilo que nos foi deixado, que é a santa instrução do Eterno, é a Torá do Eterno, é a instrução do Eterno. Então, tudo que foi escrito, tudo que está escrito, conforme Romanos 15:4, isso tem o objetivo de nos ensinar, o objetivo de nos consolar, de nos dar esperança. Então isso é para moldar o nosso caráter. Lá em 1 Coríntios 10:11 diz: tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Ou seja, Rabino Shaul escreve aqui há 2000 anos atrás, contando a história do nosso povo, dizendo que tudo isso aconteceu como exemplo. Foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos efetivamente chegou. Ou seja, ninguém tem dúvida que estamos no final dos tempos. E aí talvez alguém pense assim: puxa vida, mas já se passaram 2000 anos. Bom, e daí? O que são 2000 anos para Deus? 2 dias. Exatamente. Um ano é como 1000 dias é como um ano. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia para o Eterno. Então isso não é nada. E a cada dia que passa, por todos os acontecimentos que estamos vivenciando, nós vislumbramos que realmente estamos no tempo do fim. Cada dia vivido, estamos nos aproximando do dia do fim. Ninguém pode ter dúvida disso. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17 diz que toda a Escritura, toda a Escritura ela é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira correta de viver. Gente, olha que texto precioso. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura, tudo que foi escrito, tudo isso que nós acabamos de ler, todas as porções que nós estudamos, toda a Torá, toda a Taná, vulgo Velho Testamento, toda a Brit Hadashah,
tudo isso foi inspirado por Deus, né, e é proveitoso para nós, para consolidar a verdade, para repreender o mal, para corrigir erros, ou seja, para retificar, ensinando-nos a maneira correta de viver. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção dos irmãos, no sentido de que nós temos a educação mais fina e requintada que o ser humano pode receber. O Evandro estava perguntando aí acerca da Torá, se a Torá é ensinada em algumas escolas do mundo, quem dera, né, que ela fosse ensinada em todas as escolas. Quem dera, né, se essa preciosa instrução fosse incutida na cabeça dos nossos filhos, dos nossos jovens, né, e à medida que nós vamos obedecendo a palavra do Eterno, nós pais sobretudo, nós temos essa incumbência de incutir na mente dos nossos filhos, para que os nossos filhos incutam na mente dos filhos deles, e assim sucessivamente toda a instrução que nós recebemos do Eterno. E obviamente, se a coisa funcionasse dessa forma, nós teríamos aí uma sustentabilidade também da própria palavra. Assim como tudo que o Eterno fez é autossustentável, deveria ser também pelas instruções, né, que nós temos de inculcar nos nossos filhos, falando assentados em nossa casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Se isso fosse cumprido à risca, nós teríamos também a autossustentabilidade do relacionamento com o próprio Eterno. Por quê? Porque não haveria geração que não ouvisse, né, essas preciosas palavras, essas preciosas instruções. Então, queridos, tudo isso, né, tudo que está escrito, principalmente na Brit Hadashah, como eu costumo dizer que é o como fazer, né? Nós aprendemos as porções, estudamos as porções, e nós temos a primeira pergunta que tem que vir à nossa mente quando nós lemos a história de Jacó. Estamos estudando desde Adão, Noé, Abraão, Isaac e agora Jacó. Bom, o que essa história tem a ver comigo? Qual é o efeito prático disso para a minha vida? Essa é a pergunta correta a se fazer. Nós não podemos estudar a Torá, não é, e ficarmos presos às histórias propriamente, porque elas contêm fatos relevantes, históricos, não é, mas existe um cunho de ensino por trás que é efetivamente o que nós temos que extrair, sob pena de nós cairmos naquilo que Yeshua, né, e também o Rabino Shaul falou tantas vezes, né, fábulas, discussões que não levam a nada. O que isso me ajuda na minha vida diária? Como isso está moldando o meu caráter? Como isso pode ser aplicado na minha vida? E aí, mais uma vez, nós damos ênfase ao núcleo familiar. Começamos por nós mesmos. O mandamento de amar, né, quando diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então começa por nós, começa por aquele que está mais próximo de nós, quem é casado aí, a esposa, o marido, né, os filhos, e depois, obviamente, isso vai se estendendo. É assim que funciona. Como o estudo da Torá hoje me aperfeiçoa na minha casa, né? Como marido, como provedor da casa, como rei, como profeta, como sacerdote, né? Uma vez que compete a nós maridos apresentar a nossa esposa, apresentar os nossos filhos aprovados. Como que isso está impactando no meu dia a dia?
eu estou cumprindo isso, eu estou cumprindo o chamar, inculcando, eu estou cumprindo o mandamento de Yeshua, quando ele diz que nós devemos amar a nossa esposa. Aliás, o ensino de Shaul fala que nós temos que amar a nossa esposa como Yeshua amou a Kehilá, a congregação, ao ponto de apresentá-la aprovada, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, ou seja, santa e sem defeito. Eu tenho feito isso. Nós homens, né, temos que nos questionar, temos que nos autoavaliar, né, estamos fazendo isso. Quanto às mulheres, né, têm desempenhado também o papel que o Eterno lhes designou, tem se mantido como uma ajudadora idônea, tem se mantido incorruptível, né? O marido efetivamente tem sido honrado da forma como o Eterno determina. Então, queridos, extrair dessas lições, dessas lições aí semanais, o que efetivamente podemos aplicar no nosso dia a dia. Eu gostaria que os irmãos abrissem 2 Coríntios, capítulo 4. Aliás, antes disso, deixem marcado, voltem lá em Gênesis, no capítulo 32. Achei muito interessante aqui sobre essa questão que eu disse do caminho inverso. Vejam o diálogo, a oração de Jacó, capítulo 32. Verso 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Adonai, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Ora, o que o Eterno falou para Abraão? Vamos, gente? Saia da tua terra, da tua parentela. E agora nós temos uma ordem inversa para Jacó. Volta. Olha aí. Torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Ou seja, agora é o caminho inverso. Antes era saia da tua terra, da tua parentela e vá para um local onde eu te mostrarei. Esse local Jacó estava desviado também, não tinha que voltar. Então, agora a ordem para Jacó é uma ordem de retorno, uma ordem de techuvá. Uma ordem de techuvá. E aí, queridos, essa ordem de techuvá nos remete a Jeremias capítulo 6, versos 16, e no capítulo 18, verso 15, que diz assim: assim diz Adonai, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Quem falou sobre descanso para as vossas almas? Qual que era o contexto? Vinde a mim e eu vos aliviarei. E achareis descanso para as vossas almas. Yeshua estava aqui repetindo o texto de Jeremias. Então, perguntai pelas veredas antigas e andai por elas. Qual é o bom caminho? E andai por esse bom caminho. E Yeshua fala o quê? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho.
E quando nós encontramos esse bom caminho, nós achamos também descanso para as nossas almas, ou para a nossa alma, né? Jeremias capítulo 6, verso 16. Agora eu vou ler o 18, 15. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Gente, o que nós vemos hoje em dia? É exatamente isso. As pessoas, elas não querem saber das veredas antigas, muito pelo contrário, busca-se cada vez mais a modernidade. Até reformar. Exatamente. Exatamente. Hoje pretendem modernizar a própria palavra, enquanto o Eterno nos manda voltar, assim como a ordem para Jacó aqui foi: volte, torna, né, faça techuvar, né? Hoje as pessoas querem seguir avante, só que esse avante segundo a própria vontade, ou seja, continuando, né, se conduzindo, permitindo-se conduzir por ela mesma. E aí, quando ouve uma palavra dessa, ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Hoje eu falava com o Luiz ali na mesa, quando o Evandro chegou e tal, né, o Evandro fazendo perguntas para ele, eu falei assim, como é bom poder ouvir uma pessoa mais experiente. E aí ele falou, eu tenho 17 anos, que bênção, está nas primeiras horas do dia, naquela parábola que Yeshua conta dos trabalhadores da vinha, né? Que delícia poder começar nas primeiras horas do dia. É muito melhor passar o dia na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, uma vida inteira, do que chegar na 1/10 hora e ficar só um pouquinho. É claro que aqueles também serão recompensados, mas muito melhor começar nas primeiras horas do dia. E isso é um privilégio para vocês, jovens. Quanto mais jovem começar nesse caminho, pondo-se nesse caminho, voltando, seguindo a orientação que foi dada para Jacó, volte. E olha que aqui em Jeremias o Eterno registra: contudo o meu povo tem se esquecido de mim. Nós lemos, e faz parte também da Haftará de hoje, Oséias 11, no verso 7, que diz que o povo do Eterno, ele tende a se desviar o tempo todo. Existe uma tendência de desvio o tempo todo. Isso nos chama a atenção para que nós permaneçamos firmes no propósito de fazer o que é certo, porque o tempo todo a nossa inclinação vai pretender nos tirar desse caminho de volta. Então nós temos que atentar para isso. O meu povo tem se esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, ou seja, coisas vãs. E essa vaidade, essas coisas vãs, nos fazem tropeçar nos próprios caminhos, nos fazem esquecer dessas veredas antigas, E aí nós começamos a trilhar o nosso próprio caminho, e a palavra fala que esse caminho não é aplanado, ou seja, não é um caminho plano, é um caminho de altos e baixos. Por quê? Porque é um caminho que nós mesmos estamos desenvolvendo, fora da vontade do Eterno. E como cantamos, nós seremos abençoados
nós comeremos o melhor dessa terra, nós receberemos inúmeras bênçãos, nem precisamos de correr atrás delas, elas é que correm atrás de nós, mas se obedecermos, se formos obedientes, se formos dependentes do Eterno. Então, nós temos aqui a ordem para Jacó, que é exatamente voltar, né? Volte à sua terra, volte à sua parentela, né? Para que o Eterno fizesse cumprir a palavra que foi dada a Abraão lá atrás, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó aqui, já na terceira fase da promessa, né? Fazendo uma techuvá. E o primeiro passo dessa techuvá começa com ele lutando com um homem, né? Lutando com um homem ao ponto de vencer esse homem, quando exatamente ele se mostrou fraco. Ou seja, quando ele clamou pela ajuda do Eterno, é que efetivamente ele venceu. Qual que é a aplicação prática disso para nós? É que nós, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos vencer. Ou seja, nós precisamos, no nosso dia a dia, é claro que isso tem o nosso empenho, tem que haver um empenho. Ele estava ali lutando, mas chega um ponto da resistência ali, nessa inclinação, e essa luta é representação da nossa luta diária, mas chega um ponto que só com a ajuda do Eterno é que nós vamos vencer. Por quê? Porque o tempo inteiro nós estamos tentando impor a nossa vontade, é a nossa luta, é a nossa força. Agora, quando nós dependemos do Eterno e clamamos ao Eterno, aí sim nós venceremos. Por quê? Porque nós saímos de cena e permitimos uma interferência direta de Deus na nossa vida. E isso ocorre por meio dessa dependência. É isso que o Eterno nos aponta o tempo todo. Todas as histórias, tudo que está escrito é para nos fazer voltar a sermos dependentes dele. Por quê? Porque o verdadeiro pecado, volto a dizer, chama-se independência. O que aconteceu lá no Éden é fruto de uma independência. Se a partir do momento que nós voltamos a ser dependentes do Eterno, né, aí sim, isso nos reconecta, isso nos religa de novo, né, e é exatamente o que Yeshua nos apresenta também. Ele diz: eu não vim fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E aí Yeshua nos apresenta como um caminho, esse caminho que foi falado aqui agora, é um caminho de modernidade? Não, é um caminho antigo. Eu sou o caminho. Bom, que caminho é esse? Então, tudo bem, eu quero andar nesse caminho. Que caminho é esse? É um caminho de dependência e obediência exclusiva do Pai. Ao ponto dele falar assim: olha, eu não vim fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, né, eu sobrevivo obedecendo ao meu Pai. E cada um de nós, para voltarmos nessas veredas antigas, andarmos por esse caminho, nós devemos ter Yeshua como nosso modelo, como nosso padrão. E João fala isso, ele fala que aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Ou seja, em plena dependência, em plena obediência. Não há, queridos, uma verdadeira techuvá, um verdadeiro retorno, sem compreendermos essas coisas. Não é? Jacó passou aqui por várias experiências, não é? Experiências de engano junto a Labão, não é? Teve que ficar lá junto a Labão durante 20 anos, para depois regressar, e mesmo quando regressou, só aqui nessa luta é que efetivamente
ele reconhece o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e a partir de agora ele começa a ser verdadeiramente o Deus de Jacó, o Deus de Israel, né? Tanto é que aí ele tem um nome agora mudado para Israel. Então, é interessante um comentário que eu vi nesse estudo, que fala que quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, né, nunca mais se chamou Abraão de Abrão. E não raras as vezes, né, no contexto das Escrituras, nós vemos ora falando do Deus de Jacó e ora falando do Deus de Israel. Então, ora Jacó é chamado de Jacó, ora ele é chamado do novo nome. E aí, os nossos irmãos, né, dizem, os estudiosos dizem que quando o Eterno ele se refere a Jacó, ele está ali enfatizando a nossa natureza humana, e quando ele o chama de Israel, ele já se encontra num padrão de espiritualidade mais apurada, mais elevada. Então, assim, um detalhe interessante, né, que de fato chama a nossa atenção. Isaías 30:15 diz assim: porque assim diz Adonai, o nosso Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Então aqui fala em voltando para onde? Voltando para os meus caminhos, para a minha instrução, fazendo techuvá, voltando e descansando, sereis salvos. Isaías capítulo 30, verso 15. E aí, quem está nesse processo de techuvá, compreendendo essa dependência e obediência, ele encontra sossego, confiança. De fato, há um descanso. Mais uma vez evocamos as palavras de Yeshua, né? Achareis descanso para a vossa alma. Nós só encontramos esse descanso quando nos prontificamos efetivamente a buscar esse caminho de volta. Não, volto a dizer, gente, essa progressividade ela se dá na inversão dos padrões do mundo que hoje se nos apresenta. O mundo quer nos afastar cada vez mais, e nós temos que fazer exatamente o caminho inverso. E aqui, voltando em Jacó, é interessante que ele reconhecendo a sua fragilidade aqui, sobretudo na oração que ele faz aqui nos versos 9, a partir do verso 9 do capítulo 32, então ele enfatiza a confiança nas promessas, quando ele diz: que me disseste, o próprio Eterno teria dito para ele: volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Ele realça aqui também um outro fator de humildade. Ele diz: Senhor, eu não sou digno. Capítulo 32, versos 9, a partir do verso 9. Não sou digno da menor das tuas beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Qual livro você está lendo? Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 9. Olha, interessante, Evandro, você mencionou um fato essa semana,
e esse texto ele põe uma pá de cal nisso. Porque olha a oração de Jacó. Porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora volto em 2 bandos. Ou seja, eu saí sem nada praticamente, e agora eu estou voltando. Ele saiu só com o cajado na mão. E aí nós temos Midrash que fala muitas outras coisas, né, que a Torá não diz. Então, se a Torá não diz, nós também não ouvimos. E o que ele realça aqui é que ele saiu com um cajado e agora ele está voltando com 2 bandos. E aí começa aqui a elencar os vários bens que foram acrescentados. Tanto é que ele manda ali separar presentes, né, sob um ponto de vista econômico de alto valor para o irmão. Ou seja, ele saiu de um jeito e voltou próspero, exatamente. Ele próspero, o Eterno o fez prosperar. Isso aí é só para contrapor então o servo de Abraão que saiu com muitos presentes, né, para Rebeca. Isso, no caso de Rebeca, sim. No caso dele, não. No caso dele, ele foi só com o cajado. Então, mas tem Midrash que fala... Por isso que ele teve que trabalhar 7 anos. Exato, para pagar o dote. Mas tem ensinamentos aí contrários a isso, que ele teria sido aqui roubado, alguma coisa, que ele teria saído cheio de coisas e não chegou ao seu destino com tudo isso. E aqui a própria oração dele já deixa claro que ele saiu com o cajado na mão e que agora o Eterno, depois desse tempo todo, o Eterno fez prosperar. Então aqui nós, enfatizando então a confiança nas promessas, segundo a humildade, ele diz que ele não é digno. Ele reconhece aqui a fidelidade do Eterno, reconhece também que ele não está sendo fiel, ou pelo menos até aquele momento, não sou digno, né? E a terceira coisa, ele diz, eu tenho medo. Ele reconhece aqui o temor que ele estava, principalmente após ouvir dos mensageiros que o irmão estava vindo contra ele com 400 homens. Qual que é a conclusão lógica disso? Alguém, né? Confronto de guerra. Exato. Olha, se o meu irmão está vindo contra mim com 400 pessoas, está vindo me encontrar com 400, qual que é o sentido disso? Na cabeça dele, vai ter guerra. O meu irmão não me perdoou. Ele sabia que tinha havido ali um problema, né? Inclusive esse problema perdura até os dias de hoje e só terá fim por ocasião da volta de Yeshua, né? Então aquilo causou temor e ele reconhece aqui: livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Acaso não venha ele matar-me, e a mãe com os filhos. E aí ele invoca de novo a promessa: pois tu mesmo disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ora, o Eterno disse para ele que iria multiplicar, que a descendência dele seria como a areia do mar. E agora vem 400 homens com meu irmão aqui, vai me matar, vai matar a mãe com os filhos. E como que essa promessa vai se cumprir? Estava vindo ao encontro dele. Não, sim, mas com 400 homens, ele próprio declara o temor, porque eu o temo, né? E aqui na oração ele fala: eu o temo, e aí ele coloca essa possibilidade de morte, né? Acaso não venha ele matar-me e a mãe com os filhos. E aí ele fala: Senhor, por quê? Porque o Senhor me disse que o Senhor vai multiplicar a minha descendência. Foi uma promessa que o Senhor fez lá para Abraão, para Isaac, agora para mim, que vai ser, que certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar. Ou seja, ele pegou a palavra que foi dada, né, e apresentou diante do Eterno. Então livra-me, Senhor, das mãos do meu irmão. Então, gente, essa era a hora da verdade, né? E de fato Esaú tinha prometido lá atrás que o mataria. Então, assim, o pensamento dele, dadas as circunstâncias, era um pensamento legítimo, né? Ainda que legítimo, muitos dos nossos receios
não tem fundamento, né? A gente, quando vê, a gente estava com medo à toa. Exato, mas muito interessante, Armando e demais irmãos, que quando estivermos numa situação dessa, nós podemos repetir em oração as próprias palavras do Eterno. Orar na Né? palavra. Oi? Orar na palavra. Isso. 1 Timóteo capítulo 1, versos 5 e 6 diz assim: mas o propósito desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Ou seja, o meu relacionamento com o Eterno não pode ser um relacionamento de fingimento. Mais uma vez, consolidando o conceito de fé, confiança e fidelidade. Onde há confiança e fidelidade, não há fingimento. Né? Atreladas. Sem dúvida. Ô, gente, a forma mais prática para nós, principalmente para os casados, né? De entender essa questão da fidelidade, né? Nossa para com o nosso cônjuge e do nosso cônjuge para conosco. Sem traição e muito mais que sem fingimento. Então, esse é o relacionamento. E eu sempre costumo dizer isso, né? Os relacionamentos aqui, eles são uma pequena experiência para que nós tenhamos aí um vislumbre do que é o relacionamento do Eterno conosco. Veja a paternidade ou a maternidade. Quando olhamos para um filho, né, tanto o pai quanto a mãe, né, fala assim, puxa vida, se nós somos assim com os nossos filhos, imagine Deus para conosco. Então isso é um vislumbre. Então, para que não tenhamos uma fé fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos. 2 Timóteo 1,5 fala assim: traga à memória essa fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Ô, gente, o que está claro aqui nesse verso? Vou ajudar. Habitou na sua avó, habitou na sua mãe, agora habita em você. O que está claro? O ensino está sendo passado de geração em geração. Chamar, exatamente, foi passado de geração em geração. Né? Habitou na sua avó, habitou na sua mãe, agora está em você. Olha que coisa linda. Né? Trazendo à memória uma fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. E aí, queridos, tem um verso lá em Romanos 8, né, que às vezes ele é mal colocado, ou melhor, mal interpretado, mas é um verso de muito consolo para nós, porque às vezes, efetivamente, nós não sabemos como orar em determinadas situações. E aí esse verso, ele nos consola com as seguintes palavras: do mesmo modo também, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas esse Espírito, Ele mesmo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu já tive essa experiência de não saber orar, chegar a um ponto da minha vida que eu não sabia o que falar, como falar. Provavelmente muitos de nós já teve essa experiência. Então esse é um momento de substituição total, onde nós clamamos e o próprio Espírito intercede por nós. E a palavra fala com gemidos inexprimíveis. Não tem como exprimir. Sem palavra. Permaneça na presença do Eterno, nessa condição de dependência absoluta.
aquele ponto da encruzilhada que a pessoa não sabe o que fazer, não sabe o que falar. Sabe qual a direção tomar? Qual direção tomar? Entrega absoluta, dependência absoluta. Esse é o ponto. Nós deveríamos agir assim de forma constante, não automática, mas habitual, de forma habitual, depender do Eterno em todas as situações. Mas infelizmente, muitas vezes, nós deixamos essas veredas e fazemos a nossa própria vereda, o nosso próprio caminho. E aí a palavra diz que quando deixamos a vereda correta e fazemos por nossa conta, é um caminho não aplanado, é um caminho cheio de altos e baixos. É um caminho que nós vamos colher, infelizmente, as consequências. Agora sim, queridos, abram lá em 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4. A partir do verso 1. Eu amo a Brit Hadashah, como eu amo a Torá, eu amo a Brit Hadashah. Porque a Brit Hadashah me ensina a compreender o espírito da Torá. Me ensina a praticar a Torá. Sem essa luz, provavelmente ficaríamos dando voltas em histórias legítimas, válidas, mas sem aplicação prática. E a Brit Hadashah, ela extrai dessas lições para nós condutas, e isso é fantástico. Capítulo 4. Pelo que tendo este ministério, Paulo aqui falando aos Coríntios, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Ou seja, estou mantendo a emuná, a fidelidade. Eu não adultero aqui a palavra. A palavra, ela continua intacta. Que palavra Paulo estava falando aqui? Óbvio. Óbvio. Torá, Taná, com certeza as Escrituras. Então, não adultera a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Verso 3. Mas se a nossa mensagem ainda está encoberta, prestem atenção, gente. Para quantos essa mensagem está encoberta? Para quantos eles não conseguem enxergar aqui o que o Eterno está dizendo? Mas se a nossa mensagem ainda está encoberta, é para os que se perdem que está encoberta, nos quais o Deus, D minúsculo, desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da mensagem da glória de Yeshua, o qual é a imagem de Adonai. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Gente, muito interessante isso aqui. Yeshua é a imagem do Pai. Óbvio, qualquer um de nós que tiver uma vida de dependência absoluta ao Pai será considerado a imagem dele, óbvio, E aí Paulo, em outro momento, ele diz que eu não vivo mais, mas Yeshua vive em mim, exatamente por isso, porque Yeshua é a imagem do Deus invisível. Yeshua se materializou, ou melhor dizendo, Yeshua, homem,
Yeshua homem, corrigindo, Yeshua homem, né, ele viveu uma vida de plena obediência e dependência de Deus. E ele nos ensina como fazer isso. E aí Paulo fala assim: nós não pregamos essa mensagem como homens. Por quê? Porque não, melhor dizendo, ele fala assim: não nos pregamos a nós mesmos. Gente, já perceberam que é muito fácil pregar a nós mesmos? Quando nós colocamos o eu em evidência, O exemplo de bondade. ou o próprio exemplo, muitas vezes, né, dissonante com o que a palavra diz, muitas vezes as pessoas nos ouvem. Muito mais do que quando estamos pregando a palavra pura, sem essa evidência. Compreenderam? Ou seja, tem pessoas que seguem pessoas, tem pessoas que adoram pessoas, e não a mensagem que a pessoa está tentando passar. É óbvio que tem pessoa que atrai, que quer atrair toda a atenção para ela, mas esse não pode ser o objetivo. O objetivo é evidenciar a beleza da mensagem, para que todo sentimento seja para com o emitente desta vontade, desta palavra, dessa instrução. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Yeshua como Senhor. Como Senhor. Existe uma diferença entre Adon e Adonai. A palavra aqui para Yeshua é Adon, Senhor. Para o Eterno, Adonai, grande Senhor. O Eterno é o Todo-Poderoso. Yeshua é Senhor. Por que Yeshua, ou por que a mensagem aqui é pregada, né? Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Yeshua como Kyrios, como Senhor, como Adon. E a nós mesmos como vossos servos, por amor de Yeshua. Sabem distinguir aí esse Adon e Adonai, está claro? Yeshua é o nosso Senhor. Em que sentido ele é o nosso Senhor? Nossa cabeça. Obediência. É o nosso cabeça. É o nosso modelo. Não é? Como ele é o único mediador entre o Pai e nós, é exatamente nesse contexto. Né? Então, é nesse contexto. Porque Adonai que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Yeshua. Ou seja, nós temos hoje condições de conhecer o Pai por meio do comportamento do Filho. E aí no verso 7 diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Yeshua, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu vou ler de novo. E
gostaria que os irmãos se colocassem aqui, como Paulo está descrevendo, né? Se efetivamente nós estamos nesta condição. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quem são os vasos de barro? Somos nós. Estou no verso 7 do capítulo 4. Temos esse tesouro, não é? Yeshua, o Espírito de Deus aqui por meio, o conhecimento da glória de Deus na face de Yeshua. Só que esse tesouro está em vaso de barro. Ótimo, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Agora, a partir do verso 8, será que nós estamos nessa condição? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Será que somos atribulados? De fato estamos perplexos? O que é perplexidade? Sem direção, sem rumo. Assustado? Será que de fato estamos, isso é claro para nós com as coisas que nos apresentam do mundo? Será que isso tem realmente causado perplexidade? Perseguidos. Quem está sendo perseguido? Abatidos, levando sempre no corpo o morrer de Yeshua, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Yeshua, para que também a vida dele se manifeste em nossa carne. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, da emuná, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Yeshua também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Adonai. Então tudo é feito para a glória de Adonai. Esse é o propósito, gente. Todas as vezes que estudamos uma porção, nós temos que entender esse propósito. O que será extraído daqui, o que será estudado aqui, o que será praticado aqui, glorificará o Pai por meio da nossa vida. Essa é a lição. Interessante isso, que no próximo Shabbat podemos dar o depoimento, do cortejo da Torá, como essa porção influenciou nossa vida nessa semana. Exatamente. E aí, queridos, lá no livro de Apocalipse, fala que Yeshua envia uma mensagem para nós. No capítulo 2, verso 7, ele fala assim: ao vencedor dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Elohim, no paraíso de Deus. Verso 11: o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. No verso 17: ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Nos versos 26 e 28: ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre nações, com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã.
Capítulo 3, verso 5. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Capítulo 3, verso 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Elohim, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Elohim e o nome da cidade do meu Elohim, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Elohim, e também o meu novo nome. Antes do 3,5 você leu o quê? Nunca pegou. 2, 26 a 28. Coroa da vida, antes de maná escondido, tem um que eu não consegui anotar. Anotei todas as vezes que vai vencer e parecer. Do maná escondido, Você colocou coroa da vida, depois tem um outro. uma pedra branca, e na pedra um novo nome. Não, antes de maná escondido. O que vencer é coroa da vida. Não, começa falando da árvore da vida, depois o que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, depois o que vencer darei do maná escondido, e uma pedra branca, na pedra um novo nome. Aí depois, ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, me darei autoridade sobre nações. Estrela da manhã, vestes brancas, nome no livro da vida. Isso, agora o 3,5. Será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma o seu nome será arriscado no livro da vida, antes será confessado diante de Deus e dos anjos. Verso 12. Farei coluna no templo do meu Elohim. Gente, interessante aqui é isso, é Yeshua falando que o Eterno é o Deus dele. O tempo todo. A quem vencer eu falei coluna no templo do meu Elohim, donde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Elohim e o nome da cidade do meu Elohim, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Elohim, e também o meu novo nome. Ele fará isso, né? Sim, ele fará. Colocou para reinar. Incumbência dele, exatamente. Milênio, né? Verso 21, capítulo 3, verso 21. Ao vencedor eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, queridos, ser um israelita, agora como descendente de Jacó, Israel, israelita, né, por meio de Romanos 11, enxertados, filhos ou não, descendentes ou não, quem é descendente, ótimo, quem não é e é enxertado, né, torna-se um israelita, e sendo israelita, será, em obedecendo, obviamente, será um vencedor. Será um vencedor. E é exatamente esse o voto de Jacó. Deixa eu voltar aqui na porção. O voto, a oração de Jacó, no sentido de ter proteção, no sentido de que o irmão não lhe faça mal, no sentido de que a palavra do Eterno de multiplicação seja cumprida na vida dele, né? E seguindo aí até a parte final, até a descendência de Esaú, que nós vamos estudar os reflexos disso na próxima porção, mas lembrando, de todos esses princípios, como o Eterno promete em Abraão, que faria de Abraão uma grande nação, que todas as famílias da terra seriam enxertadas por meio dele, por meio dessa descendência, perpassando agora por Jacó, chegando até nós hoje, por meio de Yeshua, e Yeshua hoje, o nome da Parashá, Vaishlá, e enviou. Hoje nós somos enviados, também enviados, para quê? Para testemunharmos aquilo que o Eterno tem feito na nossa vida, para podermos fazer essas orações no sentido de reivindicar o que o Eterno nos promete. Agora, sempre lembrando o episódio culminante dessa reivindicação da promessa, é a luta interna
que Jacó teve e onde ele reconhece a sua impotência, né, e reconhecendo aí a soberania de Deus. Então, com base em tudo isso, né, nós somos chamados a retornar. Sai agora, né, aliás, volte agora, né, vamos voltar nas veredas antigas, né, para que nós não continuemos trilhando os nossos próprios passos. Aliás, a palavra fala que há caminhos que ao homem parece direito, mas que no final são caminhos de morte. Pois não. Eu achei tão solene essas promessas de Yeshua aos que venceram. Eu já vi várias vezes, mas hoje, anotando só a lista, sem me preocupar com as referências, eu fiquei impressionada. E eu quero, depois as referências, porque eu quero colocar um quadro, as promessas de quem vencer, né, o caminho da obediência ao Eterno. Porque olha só, o direito de comer do fruto da árvore da vida, o maná escondido, a pedra branca com nome secreto, autoridade sobre nações, estrela da manhã, vestes brancas, nome no livro da vida, coluna no templo de Elohim, será confessado diante de Deus e dos anjos. São promessas maravilhosas, né? Eu quero fazer isso para mim, para eu me lembrar e me animar todos os dias. Em nome de Yeshua. Depois você me passa as referências. Amém. Termino com a leitura do verso 11 do capítulo 35. Disse-lhe mais Adonai: Eu sou o Elohim Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão nos seus ombros. Que o Eterno nos capacite, que Ele nos habilite, que Ele nos aprove, mediante um comportamento pautado nessa santa instrução, que possamos extrair esses preciosos ensinamentos e praticá-los no nosso dia a dia. Shabbat shalom a todos.